Saudações a todas e todos e todes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso No Front News, nosso giro de notícias semanal para entender tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo com a economia. Então vamos chegando, aproveita e compartilha essa live com aquele amigo, aquela amiga que está precisando se inteirar de entender o que está acontecendo nesse Brasil. E bora trocar ideia, entender o que está acontecendo nessa economia. Esse é o nosso passo para a gente tirar as dúvidas, entender tudo o que está acontecendo com a economia. Então mandem as suas dúvidas, comentem, bora trocar ideia, gente. O grande tema dessa quarta-feira é o Bolsonaro na ONU, né, gente? Foi um show de mentiras, um show de fake news, um teatro assim, acho que ele tá querendo ganhar um Oscar. Bolsonaro, né, gente? A ONU, como vocês sabem, é esse fórum mundial que reúne os líderes dos países do mundo inteiro para discutir sobre as agendas em comum dos países, né? Desenvolvimento econômico, sustentabilidade ambiental. Esse é o espaço para que a gente tenha aí os líderes do mundo inteiro discutindo essas questões. E aí o Bolsonaro, ele precisa ir nesse espaço, né? E ele utilizou esse espaço para, assim, fazer um monte de fake news. Ele falou que o desmatamento da Amazônia está reduzindo, o que é uma grande mentira. Ele falou que a economia brasileira está ótima. Ele negou, né? Ele negou o negacionismo que ele vinha defendendo. E isso certamente, gente, impacta a economia brasileira, porque o que acontece? A ONU também é um fórum onde os investidores internacionais estão olhando muito, né? Então, esse discurso cheio de mentiras do Bolsonaro acaba com a nossa reputação do ponto de vista internacional e é bastante grave. Vamos ver os desdobramentos disso, né? Porque a parada toda aconteceu ontem e tem muita coisa rolando no mundo, especialmente um tema que eu quero contar para vocês o que está acontecendo, que é uma crise numa grande empresa na China, que chama Evergrande. É isso mesmo? Deixa eu confirmar aqui o nome dessa empresa. Gente, é uma empresa gigantesca do setor imobiliário, deixa eu ver aqui, Evergrande. Esse é o nome da empresa. É uma empresa do setor imobiliário que tem lá na China e essa empresa, ela tá assim super endividada com o banco chinês. Para vocês terem uma ideia, essa empresa, ela tem 300 bilhões de reais em dívidas. E aí essa semana vão vencer algumas dívidas no valor de alguns bilhões de reais. E aí o mercado ficou com medo dessa empresa dar um calote. Isso afetou, gente, as bolsas do mundo inteiro, assim, as bolsas do mundo inteiro temiam esse calote com medo de ter algo parecido com o que a gente tinha na crise de 2008. Lembra que em 2008 existiu uma crise econômica no mundo inteiro, foi um migral, começou nos Estados Unidos e começou no setor imobiliário. Então, quando apareceu essa história de que essa empresa chinesa está devendo 300 bilhões de reais, o mundo inteiro ficou com medo que isso possa interferir em outras economias. Porque a gente precisa pensar que a economia, gente, é como se fosse, tá ligado aquele jogo de dominó que você deixa enfileirado assim? As peças estão muito encaixadas, porque a despesa de alguém é a renda de outra pessoa, tá ligado? Então, nesse sentido, quando uma empresa, um banco grande quebra, isso vai gerando assim, ó, um efeito cascata na economia inteira. Então, por isso, essa questão dessa empresa chinesa chamada Evergrande, ela é bastante preocupante, tá bom? E ela vai afetar o investimento de todo mundo. E é por isso que a gente fala tanto, gente, de investir com consciência. Tem muita gente emocionada que quer já começar a comprar ação, quer, não, porque o meu amigo ganhou não sei quanto na ação, e aí a pessoa já quer ir para o mercado de renda variável. Isso é um erro muito grande, assim. Porque se você não for herdeiro, eu entendo que você não tem dinheiro para estar perdendo com oscilação econômica na China, tá ligado? Então, você precisa construir os seus investimentos
de uma forma que você entenda o que interfere nesses seus investimentos e entenda também, não precise estar desesperado com tudo que acontece na conjuntura, certo? Ai, teve alguma coisa na China, teve alguma coisa no Japão. Como é que você se protege? Como é que você protege seu dinheiro suado disso? A gente fala sobre isso no curso da Front o tempo inteiro, porque hoje, gente, a gente fica alienado dessas coisas, a gente lê o jornal de economia, a gente não entende o que está acontecendo, mas o que está acontecendo impacta a vida de todo mundo, porque todo mundo aqui precisa se alimentar, todo mundo aqui precisa de moradia, todo mundo aqui precisa de saúde, todo mundo aqui precisa de transporte. Então, assim, gente, o ser humano não é uma ilha. Não tem ninguém aqui que é uma ilha. Não tem ninguém aqui. Ai, que legal. Débora comentou que tá amando o nosso encontro semanal. Gratidão. Comenta mais e encaminha para os amigos, que isso ajuda nosso conteúdo a chegar em mais pessoas. Então, assim, a gente precisa se organizar em relação ao dinheiro que a gente tem. A gente não tem dinheiro para estar perdendo, certo? Como é que você faz para evitar que uma crise na China atrapalhe seus investimentos? Você precisa entender o que você está fazendo, certo? No curso da Nufront a gente explica muito bem a diferença entre a renda fixa e a renda variável, certo? Eu quero avisar o pessoal que está aqui nessa live, estão abertas as inscrições para uma turma 100% ao vivo da Nufront que vai rolar esse mês de setembro, tá bom? Então, acessem o link no nosso site, na bio do Instagram e na bio do YouTube e se inscrevam, que vai ter uma turma especial do nosso curso 100% ao vivo nesse mês de setembro. Então, gente, é muito importante a gente entender de investimento e a gente aprender a entender de economia, gostar de economia, porque a economia, no final do dia, ela interfere na vida de todo mundo aqui. Se você não produz absolutamente tudo que você precisa precisa estar inserido na economia, precisa fazer trocas, precisa entender essa coisa de dinheiro. E, inclusive, entender essas coisas que estão só aumentando, né, gente? Sobre essa coisa de aumento, é o seguinte: o Brasil já está na lista de países que tiveram o maior aumento de preços no mundo, tá? Essa lista, ela é feita pela OCDE, que é uma organização aí de desenvolvimento econômico de vários países, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico de vários países. E eles falaram, gente, que o Brasil está em terceiro lugar no aumento de preços no mundo. A gente só está perdendo para a Argentina, que teve 47% de aumento. Vocês sabem o que é 47% de aumento? É isso. A Argentina hoje está com uma média de preços de 47% maior. A Turquia está com 17,8% de inflação. A inflação é o aumento do preço das coisas. É as coisas ficando caras. E o Brasil, só nesse ano, conta já 7,2% de inflação. Se a gente for pegar os últimos 12 meses, a gente já está chegando aí no valor de 10% da inflação. Gente, eu já falei sobre isso muitas vezes, mas eu preciso que vocês entendam o meu chamado e minha convocação para a gente entender essa história de inflação. Porque, basicamente, gente, a inflação, ela vai aumentando o preço de tudo e você vai empobrecendo, entendeu? Porque a gente não tem aumento de renda mensal. E hoje a gente está tendo aumento de preços constante. Então, assim, se a sua renda está crescendo num ritmo menor do que está crescendo a sua despesa, você vai ficar endividado. E por isso que eu estou alertando vocês a prestar atenção no aumento de preços e tentar burlar isso, tá? Gente, eu estou testando várias coisas para conseguir economizar no mercado, na energia elétrica. Então, se vocês querem que eu traga essas dicas de economia doméstica aqui no perfil, comentem como é que tá sendo essa coisa da inflação para vocês, que a gente vai adequando o conteúdo, porque aqui é uma visão só, entendeu? A gente construir prosperidade para nossa vida, a gente construir estabilidade e segurança financeira. É sobre isso que a gente está falando. É sobre a gente ter liberdade econômica, a gente ter autonomia, gente, sabe? Não dá pra gente ficar
à mercê do que o sistema coloca pra gente como o que é bom, o que é certo, o que é possível. E nesse momento a gente está vivendo um país que tem uma política totalmente desgovernada, entendeu? O Paulo Guedes, ele é um ministro da Economia que governa para as pessoas mais ricas, sabe? Esse aumento de preços na economia está fazendo com que muitas pessoas não consigam fazer 3 refeições por dia, sabe? É o preço do gás, é o preço da carne. Mano, comer picanha virou ostentação. E tipo, 4 anos atrás, comer um bife de picanha era uma coisa que estava acessível para todo mundo, sabe? Independente, né? A gente sabe as condições, mas não era um luxo, um negócio você comer um pedaço de bife. Agora, com esse governo elitista, certo? Esse governo elitista que está olhando para os mais ricos, para os bancos, para os milionários, a gente tem aí as condições de vida da base da população muito prejudicadas, certo? Aí vocês me perguntam, Gabi, mas como é que pode fazer para resolver essa inflação? Ninguém perguntou, mas eu vou responder. Gente, a gente precisa de mudanças assim muito grandes. E a gente precisa do impeachment, não só do Bolsonaro, mas também do Paulo Guedes. E a gente precisa de mudanças importantes nessa economia. E por que eu tô falando isso, gente? Existe um negócio chamado BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, ok? Como o nome diz, ele é um banco nacional, ou seja, ele é um banco brasileiro, que é para desenvolver o país. Este banco, gente, olha só que coisa mais bonita. Esse banco está tendo lucros bilionários, entendeu? E o governo não está fazendo nada com esse banco, gente. Esse banco era para estar financiando as empresas que estão quebradas. Meu Deus, tem que falar o óbvio. Parece que tem, mas temos que falar o óbvio. O que acontece, gente? O BNDES, ele teve, no segundo trimestre deste ano, um lucro líquido de 5,3 bilhões de reais. Então, assim, não tem dinheiro até a página 2, entendeu? O BNDES tem dinheiro. E esse dinheiro poderia estar sendo investido em setores estratégicos da economia para recuperar esses setores. Mas ao invés de pensar assim, qual que é a mentalidade do Bolsonaro? Vou aumentar imposto. Então, assim, já tenho outra notícia para vocês. O Bolsonaro, ele assinou uma emenda para aumentar o imposto chamado IOF, certo? Que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Onde que a gente paga esse imposto? Nos investimentos, a gente paga esse imposto no cartão de crédito, a gente paga esse imposto quando a gente compra dólar, quando a gente compra câmbio, quando a gente faz as coisas. Então, assim, Bolsonaro voltou atrás, né? Porque ele falou que não ia aumentar nenhum imposto durante o governo dele, mas ele ontem assinou uma medida para aumentar o IF. Essa medida ela já vai começar a valer de 20 de setembro até 31 de dezembro e o governo está esperando aí captar 2,1 bilhões de reais com essa brincadeira. Então, assim, ao invés deles pegarem e aplicarem os recursos, eles estão realmente cavando a própria cova, assim, gente. Porque eles estão tornando o Brasil um país extremamente volátil, extremamente vulnerável e está dificultando muito a vida da maior parte da população. Como é que tá aí onde você mora? Como é que tá a questão da conta de luz? Como é que tá a questão da conta de alimentação? Como é que você está se relacionando com esses gastos? Comenta para mim, comenta se está fazendo sentido todas essas ideias que a gente está trocando e vamos junto vamos tirar a economia desse lugar difícil, desse lugar chato e vamos encarar a realidade como ela é, gente. A gente precisa encarar a realidade como ela é, entendeu? E a economia é esse negócio que foi feito para pessoas ricas dominarem, né? E geralmente homens brancos. Então a gente precisa se apropriar, porque no final do dia, as mulheres, as pessoas de quebrada são grandes administradores. A gente está administrando a vida no Brasil. E isso já é muita coisa, certo? Então, essa é uma outra notícia que eu queria comentar com vocês,
que é esse aumento do IOF. Então, assim, aumento na conta de luz, aumento no imposto. A gente está tendo vários aumentos que vão aumentar bastante os nossos gastos. Por isso a gente precisa, gente, se planejar, ok? Então, por exemplo, mercado, eu agora estou usando uma estratégia combinada, entendeu? Não dá para comprar tudo em um mercado só. Você precisa entender o que cada mercado tem de melhor, de promoção e comprar. Além disso, é muito importante usar as compras online para conseguir economizar, gente. Eu tenho pesquisado muito, assim, de madrugada dá para achar várias promoções de produto de limpeza, papel higiênico que tá caríssimo, dá para achar promoção na internet. Produto de limpeza, alimentos não perecíveis. Eu tô comprando tudo online, porque daí eu consigo comparar preço e tô economizando bastante, gente. Porque o mercado tá realmente difícil e a gente tem uma mudança de preço de mercado para mercado, né? Dependendo do mercado que você está inserido, você vai ter aí o papel higiênico mais caro, outro lugar a carne é mais barata. Então, gente, a chave é a gente planejar e se organizar com os nossos gastos. Conta de luz a mesma coisa, atenção aos aparelhos eletrônicos, atenção com as luzes acesas. Essa é uma questão que, por exemplo, esse governo está sendo extremamente competente. Porque assim, já existem 1 milhão de dados que comprovam que o horário de verão reduz a conta de luz das pessoas. E aí o que eles fazem? Cancelam o horário de verão. Assim... É realmente complicado, né, comentar, assim, a incompetência alheia. Mas a gente realmente tinha muita coisa para ser feita para dar um gás na economia brasileira, ajudar as pessoas a economizar, mas infelizmente esse governo, ele parece que está determinado em dificultar a vida da população, certo? Gente, mandem perguntas, dúvidas, sugestões. Se vocês têm alguma notícia que vocês querem que eu comentem, pode compartilhar. Que esse é o nosso passo para entender esse negócio de economia, entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Vamos junto que a gente vai mais longe, certo? Gente, deixa eu ver aqui as notícias que eu separei para vocês. Ó, na ONU tá rolando um debate muito forte sobre a fome, porque assim, gente, a gente tem uma questão estrutural no mundo inteiro com a comida. A comida, ela tá ficando mais cara, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, certo? E aí é interessante porque, assim, o problema da fome no mundo não é a falta de comida, o problema da fome no mundo é a desigualdade social. Então, esse é um problema que a gente vê que não está acontecendo só no Brasil, mas está acontecendo em muitos lugares. E dentro da ONU foi uma pauta muito forte essa questão da mudança nos sistemas agroalimentares, nos sistemas de produção alimentar no mundo inteiro, para que a gente consiga aí reverter essa situação da fome, tá, gente? Porque o bagulho tá louco. Mas a verdade o bagulho tá louco, gente, por causa da economia capitalista, entendeu? Tem um livro que eu gosto muito, que chama... deixa eu pegar aqui o nome. Crises, Manias e Pânicos. Eu vou achar e depois eu vou trazer para o feed para vocês. Esse livro chama Manias, Pânicos e Crises. É de um autor que chama Charles Kindleberg. E basicamente ele vai comparar o capitalismo com os transtornos bipolar. Ele faz uma análise muito legal que ele aproxima a história e a psicologia, a história econômica e a psicologia. E aí ele vai falar basicamente que o capitalismo tem um transtorno bipolar, entendeu? A gente vive numa economia que tem um transtorno bipolar. E o que significa isso? Significa que a gente tem ciclos que ele chama de mania, né? Para quem conhece o transtorno bipolar, gente, eu não sou psiquiatra, psicóloga, eu tô falando a partir desse livro e dessa perspectiva econômica. A mania é um estágio dentro da depressão, do transtorno bipolar,
onde a pessoa, né, e no caso aqui ele vai falar da economia, a economia fica extremamente eufórica, a economia fica extremamente inflada, e aí as pessoas, elas vão tomando risco, elas acham que, tá tudo lindo, aí sai fazendo dívida, aí sai comprando mais do que devia. O Brasil estava assim em 2007, 2006, 2006 a gente estava, esse país era um paraíso. A gente estava entre as 5 maiores economias do mundo. A gente estava assim, tudo lindo. O povo viajando, fazendo as coisas. E aí, ele vai falar que tem esse momento de mania, que é quando a economia fica excessivamente otimista. Quando a economia fica, as pessoas, elas perdem a mão e começam a tomar risco mais alto. Então, a pessoa começa a fazer vários financiamentos, compra casa, compra carro, vários cartões de crédito, se endivida e E aí ele vai falar... Ai, meu brinco caiu. Ele vai falar que a gente tem um momento de pânico, que é um momento onde acontece alguma coisa dentro da economia que as pessoas percebem que as coisas podem mudar da noite para o dia. Então, assim, em 2008, por exemplo, o grande pânico da economia... Em 2008, por exemplo, o grande pânico da economia... Deixa eu pegar meu brinco, gente. Porque, né, querida, temos que manter o close. Então, o grande pânico da economia em 2008 foi quando o Lehman Brothers, que é um banco lá dos Estados Unidos gigantesco, anunciou que quebrou. Então, nesse momento, tem um pânico na economia que as pessoas ficam desesperadas. A gente tem outro exemplo desse pânico. Ano passado, quando estourou a pandemia e as pessoas saíram desesperadas para comprar papel higiênico, estocar papel higiênico, estocar não sei o que lá. Esse é um outro exemplo de pânico dentro da economia. Quando as pessoas ficam irracionais e elas acham que o mundo vai acabar. Então, esse livro, gente, chama Manias, Pânicos e Crises. O autor é Charles Kindleberg. Vou falar em português para ficar mais fácil de vocês acharem, mas em inglês é Kindleberg. E aí, depois do pânico vem a crise, que é quando as pessoas ficam depressivas, a economia fica depressiva, que é o momento que a gente está vivendo agora. Então, a gente fica excessivamente pessimista, a gente não consegue ver futuro. É como se a gente tivesse entrado num buraco, aquela música da Vanessa da Mata, Good Luck. É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. A gente está se sentindo assim no Brasil, né? Tipo, o Brasil quebrou, não tem mais o que fazer. Então, gente, é muito importante a gente pegar a visão dessas coisas. E esse livro em especial... é um livro muito legal, porque ele é um livro que vai fazer uma história das crises econômicas mundiais. Então, é um livro que vai pegar o histórico das crises econômicas que a gente teve nesse mundo e trazer um panorama que é mostrar pra gente, isso tá previsto. Isso tá previsto. E é por isso que a gente fala no curso de planejamento financeiro. Se você tem um imprevisto recorrente que te deixa abalado financeiramente, que te desestrutura emocional e financeiramente, o problema talvez não seja o imprevisto, seja que você não está prevendo o que já é previsível. Se tem uma coisa que acontece sempre, ela já é previsível. Quem fez o curso da Nufront em 2018, eu já falava, gente, as crises econômicas no Brasil, elas têm ciclos de aproximadamente 10 anos. Se a última crise foi em 2008 e a gente estava em 2018, aguardem a próxima crise. Eu falava isso em 2018. E não é futurologia, é economia, entendeu? É economia. Tem o Souvel Silva perguntando assim, será que vem outro momento de mania após as eleições de 2022? Então, nesse momento, a gente está vivendo um momento de depressão. A gente precisa entender quando é que a economia vai sair dessa depressão. Ai, gente, o brinco não quer ficar na minha orelha hoje. A gente precisa entender quando que o Brasil vai sair desse momento de depressão. Assim, não tem como ter certeza, gente, porque a economia, e eu já falei para vocês, vou repetir, não é que nem a matemática que 2 mais 2 é 4 em todo lugar. A economia, ela é uma ciência social, então ela depende das relações sociais.
Pode acontecer muita coisa no Brasil, entendeu? Pode acontecer muita coisa. O Brasil é quase uma novela mexicana e vocês sabem disso, né? Então, assim, é muito importante a gente pegar a visão de entender esses ciclos e se organizar para esses ciclos, sabe? Na nossa conversa com a Ice Blue, quem não assistiu, corre no YouTube da No Front quando acabar isso aqui e vê a entrevista que eu fiz com a Ice Blue esse ano no aniversário da No Front. E ele falou, mas não estava preparado para a pandemia. Eu sempre estive preparado. A gente precisa se preparar, é uma tarefa se organizar financeiramente para momentos difíceis. Porque eles vão acontecer, gente, vão acontecer. Os momentos de progresso, os momentos de crise, eles fazem parte do ciclo da economia, assim como as estações. É o ciclo da economia que a gente tem, certo? Mandem perguntas, comentem se vocês estão comigo, quero ouvir todo mundo. Esse é o espaço para a gente tirar dúvida e entender o que está acontecendo no Brasil, gente. Então vem comigo, nossa meia horinha semanal para fazer essa varredura pelo que está acontecendo na conjuntura e entender toda essa parada, né? Deixa eu ver aqui se temos mais notícias. Bom dia, Juscelia, bom dia para todo mundo que está aqui. Olha, gente, o Datafolha fez uma pesquisa que, assim, 67, quase 70% das pessoas reduziram o consumo de carne por conta do preço. Assim, você continua comendo a mesma quantidade de carne que você comia antes? Essa pergunta não é para as veganas, né, gente? Mas quem come carne, você tá comendo a mesma quantidade de carne ou você mudou isso também na sua vida? Eu mudei, gente, eu já vou trazer um depoimento aqui. Eu mudei, assim, como carne acho que uma vez por semana. E eu tô em Salvador, então aqui em Salvador eu também consigo ter acesso a uns bagulho que, tipo, mano, São Paulo é surreal. Aqui em Salvador, gente, dá pra achar camarão a R$20 o quilo. É mais barato do que a mussarela. Então, isso tá sendo lindo e maravilhoso pra mim, que eu tô fazendo uma alimentação mais em outras paradas. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é isso, né? É muito ruim a gente não comer uma parada por necessidade, né? Uma coisa é por opção, eu quero comer só peixe e tal, por opção. Outra coisa é a necessidade, né? E a gente precisa falar que toda essa questão, ela gera um gatilho emocional muito grande, né? O nosso povo tem gatilhos de escassez muito grande. Então a gente precisa se organizar financeiramente nesse momento, é conseguir evitar que a gente fique à mercê dessa loucura desse país, gente. Entendeu? Estão abertas, entendeu? Estão abertas as inscrições, são vagas limitadíssimas para fazer uma turma 100% ao vivo na No Front, tá? Essa turma vai ser agora em setembro. Então, quem tá a fim de pegar a visão, organizar a vida, aprender a investir, construir essa segurança financeira, se inscreve agora, tá bom? São vagas muito limitadas, é uma chance muito única de fazer esse curso ao vivo. Então, gente, não mosca não, corre lá no link da bio, se inscreve hoje mesmo e eu vejo vocês daqui a pouco, porque esse curso vai ser muito especial, uma edição 100% ao vivo, certo? Tem gente me perguntando aqui por que eu tô em Salvador. Gente, eu sempre sonhei na verdade desde 2011 eu sonho em morar em Salvador. Acho que a gente que é de Quebrada, pelo menos em São Paulo, que é difícil e longe, né? A praia é um sonho, a praia é um fetiche, é um sonho. E desde 2011 eu falo pra mim mesma, mano, eu vou me organizar pra morar em Salvador. Então são 10 anos. E agora, finalmente, eu consegui passar uma temporada aqui pra ter mais qualidade de vida, tá ligado? Minha meta é ter qualidade de vida, estar perto do mar. Hoje eu, tipo, consigo ir andando 10 minutos pra praia. Isso pra mim é uma qualidade de vida gigantesca. Então, eu passei o primeiro ano da pandemia todinho em São Paulo, me organizando pra poder viver esse momento, sabe? Poder tomar um sol,
poder ir pra praia depois do expediente, ou então de manhã antes do expediente. Gratidão, Salvador tá na área, gratidão, gente. E é isso, eu tô sempre pra somar onde quer que eu chegue, eu tô sempre pra somar. Então a gente vai, assim que essa pandemia acabar, a gente vai fazer formação aqui em Salvador, mas também a gente, curso online é Brasil inteiro, entendeu? Quero ver o Brasil inteiro ligado nessa formação dessa turma de setembro. Quem não fez ainda nosso curso, corre, cola na grade e bora trocar essa ideia, viu? Inclusive, gente, a gente tá pensando em gravar alguns conteúdos onde eu vou explicar como que eu me organizei para vir morar em Salvador. Se você curte essa ideia, comenta aí e mandem perguntas. Quando a gente abre as caixinhas de perguntas, mandem no chat, que é muito importante para a gente fazer um conteúdo que é legal, que faz sentido para vocês. Certo, gente? Deixa eu ver se eu comentei aqui todas as notícias que eu tinha separado. Olha só, gente, vai ter hoje uma reunião do Copom. O Copom, vocês já sabem que é o Conselho de Política Monetária, e muito provavelmente a expectativa do mercado é que eles vão aumentar a taxa de juros, porque a taxa de juros, ela controla a inflação, certo, garotas? Então, muita atenção hoje, que a gente vai ter aí novidades sobre a taxa de juros, mas a gente só vai saber no final do dia. E aí eu conto pra vocês, tá bom? Gente, que legal, o pessoal comentando, se várias pessoas de Salvador aqui, satisfação. Conheço La Frida Bike, sim, conheço o Malembe, conheço os Ponte Tudo, mas também tô sempre aceitando dicas, né? E é isso, a pandemia ainda não acabou, então a gente ainda tem que ter vários protocolos, não dá pra sair aglomerando. Mas, enquanto isso, a gente vai tendo qualidade de vida, gente. Pra mim, só de viver no calor, a minha qualidade de vida, ela tô aqui de short, entendeu? Então, assim, pra mim, são das coisas que não tem preço, assim. Morar num lugar onde me sinta bem, onde eu conquisto qualidade de vida. E foi pra isso que eu me organizei, é pra isso que eu trabalho, certo? A Arte Enlacadas está falando assim: comentei esse mesmo sonho no curso, lembra? Quero morar na Bahia, podendo ser em Salvador ou não. Então bora se organizar, mulher, porque a gente é livre, entendeu? A gente precisa honrar todo o esforço das nossas mais velhas, em que a gente tenha liberdade, em que a gente possa transitar e que a gente possa ser, fazer e estar onde a gente quiser. Eu tenho adotado isso para minha vida, inclusive tenho estudado muito sobre essa coisa do nomadismo digital, essa coisa de circular mesmo, porque eu trabalho pela internet, então eu posso trabalhar em qualquer lugar no mundo. Tenho estudado muito sobre isso. Se vocês têm interesse que eu falo sobre isso mais, comenta aqui. Galera que está assistindo também do YouTube, comenta aqui os temas que vocês querem que eu venha falando. E vamos junto, gente! Esse foi o nosso No Front News. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui. Satisfação e gratidão. A gente se vê na semana que vem, próxima quarta-feira, dia 29. E eu quero contar para vocês que a próxima quarta-feira, ela vai ser aqui no YouTube, no Instagram. E depois, a partir de outubro, esse nosso quadro vai pro YouTube, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu lá no nosso canal do YouTube, corre lá e se inscreve também. E aproveita, gente, quem não fez o curso da No Front, aproveita essa chance, que não vai ter tão cedo, fazer o curso da No Front 100% ao vivo comigo, inscrições abertas, link na bio, vejo vocês lá. Certo, gente? Gratidão, tamo junto, ótima semana pra vocês.